Aquele momento eu falei assim, eu nunca mais vou ter que falar não pra alguém que eu amo por falta de dinheiro. Vender dá muito trabalho, não é complexo, mas ele dá muito trabalho. Então não é uma atividade de um ser humano em sã consciência, né? Essa é a realidade. Você bota o dedo na tomada, tira, toma um choque e fala, cara, eu vou botar o dedo de novo, será que vai dar choque? Você já vai tremendo? Você imagina fazer isso 40 vezes por dia. Pelo amor de Deus, não quero passar apuro mais. Comecei a ver que tem método. Se você entender de gente, o resto da venda fica assim, absurdamente fácil. Todo mundo cai em gatilho todo dia. Pois é, não tem como, né? Todo mundo cai em gatilho todo dia. Isso aqui eu consigo escalar e passar para as outras pessoas. Eu não vou mais construir estádio, não. Eu vou vender o cimento. Com o Thiago Concer, palestrante de vendas mais contratado do Brasil. Maior referência em vendas do Brasil. Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto o médico e eu te mostro um milionário. Eu faço aí 100 e poucas palestras por ano há uns 8 anos seguidos. A empresa que eu fundei foi a OSV, que é o Orgulho de Ser Vendedor. Que é a maior comunidade de vendedores. E depois o Sales Club. Tem lá o André, que ganhou como 2 anos seguidos o maior CFO da América Latina. Pra cliente você não fala não, você só passa o preço. O cara que faz as perguntas pra você, Marcelo, esse cara é bom, você tem que nunca mais deixa ele sair, porque olha... E eu queria que você... Eu não vou pra pegar ainda pra dar palestra, né? Porque Hoje? Que horas é? Pro Rio, pode até pegar meu celular ali daqui a pouco. Concer, que você é vendedor, óbvio que a gente já sabe, mas quando alguém te pergunta assim, o que você é? Você responde, sou vendedor, sou empresário ou sou professor? Não, olha... primeiro, obrigado aqui pelo convite. Imagino, Segundo, o seguinte, eu tenho muito orgulho da questão do professor, né? Eu tive a sorte de ter pais educadores. É mesmo, os dois? Minha mãe e meu pai. Minha mãe fez toda a carreira em escola pública, então assim, conheço muito bem de todos os desafios que tem a educação pública, né? Passei a vida inteira, tá? Frequentei muito tempo. Então, eu, assim, louvável. Eu falo que professor e enfermeiro é missão de vida. Missão de vida. Porque assim, não dá só pra você... Você tem que ser uma missão, você tem que vir com incumbência na terra. É verdade, é verdade. Então assim, eu acho muito lindo. Meu pai fez toda a carreira, enfim, né? Foi reitor da universidade, foi secretário de educação. Então, que assim, legal. Cara, e todos vieram... Meu pai, principalmente, veio de extrema pobreza, né? Então eu vi o que a educação faz com a vida da pessoa, né? Então eu tenho muito orgulho. Mas a minha profissão a vida inteira, eu nunca fui professor, né? Eu não tenho uma metodologia de professor, não tenho formação. Então o meu grande orgulho é ter feito toda a carreira na parte de vendas, né? Desde quando eu voltei, né? Fui morar fora muito cedo, e quando eu voltei, comecei dali e nunca saí. Cara, seus números de educação, de educador são impressionantes, né? Por isso que eu pergunto assim, porque hoje, você é um baita professor, né? Acho que a função nossa acaba sendo levar profissionalismo para os departamentos comerciais através do conhecimento da educação. Então, às vezes tem lugar que a gente vai, por exemplo, que principalmente a área do agro, é muito interessante, né? Eu chamo muito de professor, né? A área do agro, verdade, professor. Eu fico feliz porque, de novo, né? Se tem uma das profissões mais lindas do mundo é isso, né? Inclusive, grande parte do problema que a gente tem, que a gente vê gente discutir na internet, é justamente por causa disso, né? Em quem você vota, em quem você cobra, as verdades que você acredita, é falta de educação, falta de conhecimento. Então eu fico muito feliz, mas a minha profissão, sem dúvida, é vendedor. Inclusive, quando eu vou no hotel e tem um papelzinho para preencher profissão, eu ponho vendedor. Você põe vendedor. Põe vendedor, com muito orgulho. Mas, cara, você não pode deixar de ser empresário também, né? Porque seus negócios cresceram, hoje você tem 2 negócios? Que eu fundei. Aí eu tenho outros, eu tenho uma pequena financeira, tenho uma construtora, então eu construo, vendo, fico para aluguel, enfim, a gente trabalha com essa parte. E tem outras empresas que a gente acaba entrando como sócio, ou dinheiro, ou media equity, né? Então isso acontece. Agora, o que eu fundei foi a OSV, que começou como movimento, né? Que é o Orgulho de Ser Vendedor, e depois o Sales Club. Então foi essas 2 empresas que eu acabei fundando, e hoje a gente tem um bom sucesso. Aí, acho que se entender um pouco de venda, né? Tiver com tesão ali, se juntar com gente boa, entender de negócio, você acaba virando um bom empresário. Né? Quando que você começou a produzir conteúdo? Porque hoje é óbvio que você é um chamariz fundamental para os seus negócios, né? Imagino que todos os seus alunos devam vir desse universo da sua produção de conteúdo, etc. O que veio primeiro? Os treinamentos, as palestras ou a produção de conteúdo? A produção de conteúdo. Eu trabalhava como vendedor e aí eu já tinha passado por um período muito ruim de vendas. Aí quando eu comecei a entender que vendas era uma profissão como qualquer outra, né? E aí eu fui buscar, fiz muito curso na época. A maior empresa do Brasil era a KLA, né? Do Edilson Lopes, um cara que me ajudou demais, sou extremamente grato, assim, pro resto da vida para ele. E aí eu fui lá buscar muita informação. E lá, o primeiro livro que eu comprei chamava Show em Vendas, do César Frazão. Era o livro perfeito pro vendedor. Ele é pequeno,
a letra é bem grande, tem um monte de figura grande, então você pulava, assim, era uma delícia ali de ler, e cada página era lotada dessas técnicas de vendas transacionais. Mas por trás daquilo ali tinha um monte de outras técnicas também. E aí quando eu comecei a olhar, eu falei, peraí um pouquinho, eu passo por isso aqui, caramba, eu fico eu não sei o que responder quando o cara faz isso. Olha, quando eu ligo, o cliente fala que não tem interesse. Olha aqui, se eu usar essa frase. Aí eu comecei a ver que tem método. Aí aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não quero passar apuro mais. Porque o ato de vender, ele gera, em geral, muito constrangimento, né? Por causa da rejeição. Então a rejeição é uma emoção que dói na pele, literalmente, né? Então, assim, você não quer. Nenhum ser humano em sã consciência gosta de colocar o dedo na tomada, tomar um choque, tira e põe de volta. Especialmente no dia que você tá bem, tá tudo certo. Agora tem dia que você tá mal, né, cara? Que tá tudo dando errado, né? Porra, eu diria que acho que é verdade, a maioria, né, dos dias. Se você pegar a taxa de conversão, duvido que alguém tem de boca de funil pro final 80%. Acho que nenhum segmento tem. A maior parte você vai perdendo ali no meio. Tem razão. Então entender disso me colocou no outro patamar de vendas. Aí quando comecei a ver que tinha resultado, eu já gostava dessa área de educação por causa do meu pai. Meu pai foi um dos primeiros caras do Brasil a fazer treinamentos, imersões de liderança. É mesmo? Meu pai implementou liderança. Como ele era diretor de colégio, no colégio, no primeiro ano colegial, você tinha uma formação de 1 ano de liderança. Que demais, eu sabia. Tinha filosofia, tá? Então o cara sempre foi muito à frente e tal. E aí eu gostava muito disso. Aí quando eu comecei a ver que tinha um método, aí eu saí de vendedor, e eu ganhava bem na época, e fui buscar assumir algum cargo de gestão. Não conseguia nas empresas que eu estava. Aí eu peguei uma empresa pequenininha, que topou, né? E eu fui assumir como gestor da empresa. E lá a gente conseguiu, na época era uma empresa de um canal de vendas, sabe aquele igual Shop Tour? Sim. Aliás, era São o as máquinas de venda. Era o Shop, depois virou o Shop Tour lá. Era um canal, só que canal fechado, a cabo. E a gente brigava com Band e SBT, que tinham o mesmo programa na hora do almoço, que passava para 180 cidades. A gente só passava para uma no interior. Eu falei, cara, isso aqui é um grande desafio. Deixa eu ver se isso daqui eu consigo escalar, se eu consigo multiplicar. E eu montei uma equipe, a gente tinha 9 anunciantes na época. E em 6 meses, a gente terminou 6 meses depois com 117 anunciantes. Uau! E aí, quando a gente fez aquilo lá, eu montei a equipe, eu falei, cara, pera um pouquinho. Isso aqui eu consigo escalar e passar para as outras pessoas. E aí eu falei, eu não vou mais construir estádio, não, eu vou vender o cimento. Eu falei, cara, isso aqui eu preciso contar. E aí eu comecei a gerar através do YouTube. E junto eu lancei a primeira versão do livro Vendas Não Ocorre Por Acaso, né? Que é o manual de vendas, foi a primeira versão, a gente tá na 5ª. E aí ali eu comecei a gerar muito conteúdo. Quando eu cheguei com 26 mil, pouca gente conhece essa história. 26 mil o quê? Inscritos no canal, que já era... No YouTube. Do YouTube, que já era muito na época. O meu YouTube foi hackeado. Nossa. E apagaram tudo. Você tá brincando. 100% das minhas palestras, tudo vinha só do canal do YouTube. Na época eu só tinha o YouTube. Puta merda. E aí eu fui descobrir, contratei uma perícia e depois fui descobrir 1 ano e meio depois que na época um dos meus sócios tinha entrado, apagou. Pois é. Então, ficou hashtag chateado com alguma coisa. Ficou com alguma tal. Até hoje eu recebo, eu vou até 2025 recebendo uma parcelinha dele. Aí eu acabei gerando uma renda passiva. Entendi. Foi bom. E aí o que eu fiz? Eu refiz de novo. E aí hoje a gente tá quase 500 mil inscritos. No fim das contas, você fez um M&A do seu primeiro canal. Se eu fosse embalar, não vou citar não, mas tem gente que é muito bom em embalar. Eu falei, cara, eu fiz um M&A, fiz um exit no meu negócio. Cara, o exit e depois investir no mesmo negócio. Aí você começou do zero ou você pega o canal zero. Sem conteúdo? Zero. Mas com aqueles 26 mil seguidores? Não, zero. Zero. Apaga todos, comecei do zero. Caraca. Aí na época... Aí dor no coração, né? E aí foi muito legal, porque eu tive que começar a usar o Facebook e logo depois o Instagram pra pedir pra galera voltar a seguir. Então, aí Quanto tempo você levou pra chegar em 26 mil de novo? Depois foi muito rápido. Foi rápido? É muito louco. A primeira vez, aquela história, fazer o primeiro milhão é muito difícil, depois... O segundo vem rapidão, né? Então, foi isso que aconteceu e hoje a gente tá com meio milhão. Cara, a produção de conteúdo do YouTube é muito diferente das mídias sociais, TikTok, Reels e etc, né? O que você aprendeu em todo esse tempo? Porque hoje você tá grande no YouTube. E a gente agora tá refazendo, inclusive trazendo gente pra equipe. Então a gente vai retomar de novo, mas continua ali organicamente, crescendo entre 7 e 9 mil inscritos por mês, organicamente. Sem produzir tanto conteúdo. Sim, não. Mas, cara, o YouTube, assim, ele não tem muito segredo. Ele é muito mais difícil que os outros canais para crescer. Mas ele tem a parte estratégica e tal. Mas, cara, é uma thumb bem feita. É um tempo muito bem feito. O roteiro conta muito, porque o tempo que você fica, ele vai indicando
para as próximas pessoas que vão entrando. Então, se a pessoa entra, beleza, bastante, mas fica pouco, esse vídeo vai indo para trás. Então, o roteiro do vídeo é muito importante para o YouTube. E você se envolvia diretamente, né, nessas questões? Sim, eu que gravava, eu desenhava ali o texto mais ou menos, e uma estrutura dele, né? E os conteúdos sempre fui eu que fiz. Caramba, porque pra você chegar a 500 mil seguidores, quantos vídeos passaram? Lá já são 200 e poucos vídeos. Uau, é muita coisa, né, cara? É bastante. Quantos anos de canal? Se contar desde o primeiro, são mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Porque aí depois zerou, né? Eles zeraram pra mim e depois continuei de novo. Então, mas é isso, é consistência, cara. O YouTube é muito consistência e conseguir entregar pra um público legal. E aí tem uma linguagem. Eu acho que pra mim o meu grande ponto é a conexão. Como eu trabalho até hoje, eu tô nas linhas de frente, eu faço as reuniões de venda, eu revejo o playbook, essas coisas. A gente tá muito na operação. Então o linguajar encaixa demais. O cara não fica um roteiro sobre o que é ideal. Você acaba trazendo um linguajar muito próximo do cara, aí o cara olha aqui e fala, cara, isso aqui é o que eu passo aqui. Aí é só olhar os comentários, fala, não precisa nem acreditar em mim, olha os comentários antes de ver o vídeo, olha aqui embaixo os comentários, né? Então encaixa muito. E quando foi o momento que você falou, chegou a hora de monetizar? Agora é a hora. Porque no início eu nem imaginava. Que dava. Nem imaginava, assim, isso aqui não vai ganhar dinheiro. Quando começou a ter visualizações, quando o primeiro vídeo bateu 1 milhão de visualizações no YouTube, aí e justo os dois vídeos que mais tem visualizações, eu não ganho. Porque eu botei uma musiquinha desgraçada no fundo, e aí não pode e tal. E aí, se você for tirar isso, fazer essa edição, a gente perde o. Que pena, né, cara? Mas assim, o dinheiro do YouTube nem vem tanto ali do YouTube, né? O nosso é que a gente gera muitas coisas por lá. Então, o que acontece 90% das vezes? As pessoas usam o meu canal como uma plataforma de treinamento. As pessoas, o público em geral, assim. O gerente usa lá. Tem muito conteúdo lá, ele praticamente é uma plataforma. Exatamente. Então ele é como, não sei o quê. Tudo é como, né? Porque é assim que a gente gosta de procurar. Como, tá? Aí vai lá, ele acha. Então aí a pessoa usa aquilo. Então, se você, no meu Instagram lá, quando te marcam, né? Você vê lá de manhãzinha, tem lá 200 e poucas marcações. Mais da metade daquilo é alguma loja, empresa, com a galera sentada e o gerente usando um vídeo, aí marca a gente lá. Então ele usa os vídeos para treinar, e aí depois, claro, a empresa vai crescendo, ela aí contrata treinamento, palestra e tal, então a gente gera muito dinheiro por causa disso. E esse público era o pequeno empresário, o médio empresário, quem que você classificava naquele momento? Era o pequeno. O pequeno? Era o pequeno empresário. Que normalmente é bem abandonado, né? Exatamente. Né? Na verdade, quando eu comecei no início, eu nem pensei via empresário. Eu pensei pro vendedor. Pro vendedor. Pro vendedor. Eu queria, por isso que começou o orgulho de ser vendedor. Né? Que tamanho que você tá hoje? A gente tá chegando a 500 mil inscritos, né? Porra, que é um puta feito, especialmente desse segmento, né? Nichado. Que usualmente são nichos, né? É um pouco mais difícil. A gente, assim, nos últimos 6 meses eu dei uma diminuída ali no YouTube. Né, porque era uma situação, a gente chegava lá, como a situação da maioria dos vendedores. Hoje ainda tem muito geração de lead, né? Quando eu comecei não tinha. Então você listava as pessoas, fazia a lista lá, geralmente páginas amarelas, fazia a sua lista. Hoje o que tem é o software, você fazia na mão na página amarela. Aí você ligava para tentar agendar, os que você não conseguia, você ia de carro lá bater na porta, né? E às vezes você passava lá 1, 2 horas esperando para alguém te atender. E aí você não podia sair, porque senão ele não te atendia nunca mais. Então tudo isso, eu falei, cara, porra, mas é muito humilhante, né, cara? Eu tô aqui pra ajudar ele, meu produto é legal, o cara fica esculachando. Aí às vezes, quantas vezes o dono, ele passava na tua frente, aí o café era do lado onde você tava. Aí ele fingia que não tava, assim, quase de frente pra você, continuava conversando com as pessoas. Quer dizer, ele tinha tempo pra me atender. Tomava o café, batia um papo sobre novela, futebol, e eu do lado assim. Aí o cara voltava lá e voltava pra fazer e deixava você mais uns 40 minutos, 50. De sacanagem. Isso era normal, né? Porque era visto o vendedor ali como uma profissão. Muito culpa também da maioria dos vendedores, né? Mas Sim. Em geral isso. Aí eu falei, cara, não, pera um pouquinho. Aí isso que veio do vendedor bonzinho não vende e tal, veio tudo isso porque eu falei, cara, pera um pouquinho, se a gente não se colocar a respeito, né, se o cara não atrasar, falar assim, cara, eu não vou mais pra vender pra você, e vou lá no teu concorrente vender, vou lá vender, e vai lá e passa e joga, sabe como, não tenho medo de perder venda, mas eu preciso de respeito. Total. Aí isso, acho que a gente trouxe esse orgulho pra galera aí, né, que trabalha na área comercial, vem funcionando. E o seu primeiro produto entra para esse público? A gente tem tem os livros, né? Então a gente tem o manual de vendas, que é o Vendedor Corre por Acaso, que metade ali é a técnica de venda e a outra... Que tá aqui, inclusive, né? Esse daqui, ó, a gente tá na 5ª edição. Esse foi o primeiro livro. E esse foi quando? Vamos ver aqui. Boa pergunta primeiro, preciso ver lá quando foi lá. 1918. Não, esse é uma...
Esse tem. Não, está. É que essa edição é nova, né? 2021 aqui. Não, esse o meu faz bastante tempo. O outro primeiro, eu não vou me lembrar. Boa pergunta, eu vou pegar depois lá. E esse que você falou, esse é mais processual, assim. Exatamente. Então é como fazer. Então, como que eu monto uma equipe? Como que eu remunero? Aí tá lá. Como que eu treino? Como que eu resgato o cliente na base perdida? Tá? Então é bem assim. Aí como o contorno de objeção. Então, incentivo também, que a galera tem muita dúvida. Exatamente. Comissão fixa, comissão mista. Exatamente. Então explica essas coisas aqui. E aí então é o manual. E esse a gente tá sempre, cada ano e pouquinho, a gente tá renovando. Tem aula, tem QR Code que você bate lá. E o outro é sobre comportamento, porque quanto mais técnica a gente ia pesquisando, mais a gente via que o que diferenciava mediano de excepcional era comportamento. No workshop eu faço um exercício muito simples. Eu dou uma folha, junto 4 vendedores, 4 da minha mesa. Falou, cara, a gente precisa aumentar 20% das vendas. 30 minutos, assim, sem nada. Cara, vem. Você dá um case. Eu falei, cara, eu pego uma área, pego uma linha, pego alguma coisa deles. Eu falei, cara, eu preciso aumentar 20% aí a tua base de venda. Bora. 30, assim, cara, vem projetos incríveis. Assim, mas muito. Colocar amanhã. Eu falei, caramba, esses caras já sabem o que precisa fazer. Então eu via muito isso, falei, mas por que não faz? Por que é 2, 3, né? Porque Pareto é batata, né? Assim, Pareto é o que acontece em 99% do lugar. Eu falei, mas por quê? Porque eu perguntava, esse cara é o melhor? Eu falei, não é. Eu falei, mas o cara sabe. Aí a gente foi vendo comportamento, aí eu fui ver qual foi o meu comportamento durante todos esses anos. Por que a gente não para de crescer, né? Não é que a gente chegou e ganhou e começou, todo ano crescendo, fazendo novas coisas, trazendo. Aí eu falei, cara, existe um padrão de comportamento. A gente foi estudando muito, existe aí 4 motores que a gente fala e no livro a gente faz um resumo. Entendi. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Eu digo que todo empreendedor e todo executivo precisa ter uma consultoria para chamar de minha. E eu tenho a minha e eu gostaria de contar para vocês. Eventualmente na sua vida como empreendedor, como executivo, você vai ter problemas a resolver. Eventualmente você vai precisar comprar uma empresa ou vender sua própria empresa ou vai precisar de ajuda com estratégia. Qualquer que seja o seu problema dentro do universo de estratégia, gestão, capital ou governança, você pode contar com a Audas. É a empresa que eu confio, é a empresa que eu contrato, estou trabalhando atualmente com ela e certamente todas as vezes que eu tenho problemas dentro desse universo, o nome que vem à cabeça é Audas. Se você estiver passando por isso, basta escanear o QR Code que aparece na sua tela ou clicar no link que está dentro do episódio deste programa. Agora, curte aí o seu episódio. A sua comunidade hoje, você até fala aqui que é a maior comunidade de vendedores, né? O que junta essas pessoas? Qual que é o mote além das vendas? Tem eventos que você junta essa galera? Tem um espaço online que a galera está discutindo? Esse é o nosso grande projeto agora do próximo ano, né? Que é colocar isso dentro de uma estrutura, numa base de plataforma. Então a gente tem ali o Instagram, tem o TikTok, tá com bastante também, tem o YouTube, né? E a gente tem uma base também de e-mails muito grande. A gente faz vários lançamentos, enfim. Então hoje nós temos essas bases, e essas bases, o que juntam eles são lives. Nós temos bastante produto, então bastante e-book, então muita gente baixa, Legal. Tem lista e tal. O próprio YouTube, né? Então o próprio consumo de lá. E os lançamentos que a gente faz, então a gente leva depois para a base, tem os grupos de WhatsApp que a gente vai mantendo. E tem hoje a universidade, você vê que não é para B2C ainda, ela é para B2B, então a gente vende direto para a empresa, e a empresa ela tem a quantidade de acessos, aulas ao vivo toda semana, enfim, tem um pacote lá de entregáveis que a empresa meio que terceiriza, né? Para levar pessoas de alta performance. Ter aulas semanais com tira dúvida, mais trilha e tal. A maioria das empresas no Brasil hoje não teria condição, ou levaria alguém muito raso, né, de pouca experiência, que não ajudaria tanto na empresa. Pô, então é robusto, sim. Tem exatamente. O ritmo é puxado, porque, sabe, né, porra, curso presencial, muito mais bacana, divertido para quem dá e para quem recebe do que o digital, mas a gente não pode ignorar o digital, né? O digital se tornou super conveniente para todo mundo. Olha hoje como tá São Paulo, né? Você veio de Campinas aqui no momento que tá em greve, puta trânsito, né? Então, isso tem que levar em consideração. Só que tem um desafio do engajamento, né? Você tem que ter essa... Talvez a aula semanal seja um dos motivos de gerar mais engajamento, né? Com certeza. E assim, e obviamente que a gente tem ali um trabalho de CS que a gente tá já com um processo de muita mudança de melhoria, né? Então, porque essa busca pelo engajamento do processo online, assim, é quase que incansável,
Porque, assim, eu acho que quase que sobe a dopamina de quem tá lá. Então, assim, eles ficam felizes por 30 segundos com algo novo. Então, assim, você precisa estar com algo novo toda hora. Senão você tá com um puta do entregável. Pro cara fazer sozinho, ele jamais conseguiria. Então, ele resolve problemas gigantes com o negócio dele de venda. E quando resolve o problema de venda, entra dinheiro rápido. Mas mesmo assim, se você não tiver toda hora ali criando e tal... Eles exigem e acaba meio perdendo o valor. Então essa é uma briga que acho que todo mundo online tem, mas a gente também gosta do presencial, né? Então vai fazendo meio que esse híbrido, eles vão meio que pedindo. É meio ciclotímico, né? Quando só tem presencial, você quer online. Aí quando vai todo mundo para online, agora o valioso é o presencial, né? Então a gente vai fazendo verdade, Cara, você não bastasse tudo isso, falou, eu quero mais problema. Vamos trazer mais problema. E aí fundou o Sales Club. Conta como é que foi essa história. Como que é? Meu sócio, ele fala a mesma coisa nos outros podcasts, por isso que eu faço, é uma troca. Eu falo que é sócio igual, e também piscina, né? Felicidade quando você faz, depois quando você tampa, né? Exatamente. Então, mas cara, não, eu tenho sócios incríveis, cara, assim, é muito legal ser fã do seu sócio, né? Assim, você sentar e você aprender com o sócio. Caraca, eu pagaria pra ter escutado, né? Isso aqui, né? Então, assim, eu escolhi a dedo ali, são complementares, então quem vai no Sales Club lá, ele passa e fala, pô, muito legal, porque um entrega um negócio muito legal, o outro acaba encaixando demais e é gente de muita vivência, cada um na sua área. E aí a gente foi buscar o Sales Club, que era uma outra área. Quando eu comecei a trabalhar muito com vendedor, eu falei, pô, tá legal, já estamos aqui, a gente já tem a maior comunidade, a gente já é a maior referência hoje no Brasil para vendedor e tal. Só que, quando a gente foi ver na ponta, com os anos, a gente percebeu, principalmente conforme as minhas empresas foram crescendo, eu fui tendo roupagem, né, e musculatura de empresário. Eu falei, na verdade, o vendedor, ele tem 20% da responsabilidade de venda. Os outros 80% é gestão. Digo, o gerente, o coordenador, a cultura, o dono, é aquilo lá. Porque, na verdade, a equipe comercial, ela só faz o que é permitido. Uhum. E quem permite? É a liderança. Então, assim, desconto, né? Eu falo que quais são os 3 motivos que vende. Desconto é toda, assim, por não falar toda, 9 de cada 10 briefings que a gente faz para treinamento, palestra, vem desconto. Cara, o pessoal dá desconto, eu não consigo. E tem 3 principais motivos, e você vê. O primeiro é porque pode. O primeiro. Então, e porque pode, é cultura da empresa. Total. Tem a empresa que não pode, você pode vir arrastando. Vendedor, cara, eu não tenho autonomia para fazer isso. É só isso que impede, a gente não consegue andar. Ponto. Então não tem mistério. Segundo, ele não sabe fazer diferente, então outro segundo item que entra em todos, esse é 100%, venda de valor. Tiago, eu quero que meus vendedores aprendam a vender valor, né? Então, mas por quê? Porque eles não têm formação, eles não conseguem vender valor, acaba vendendo o produto ou o próprio serviço, e produto e serviço hoje é tudo igual. Então cai commodity. E o terceiro motivo, que é de novo de gestão, então os 3 são, que geralmente a cultura, o modelo e o gerente é mais frouxo que o cliente. Não, é mais fácil eu conseguir enganar o meu gerente do que eu convencer o meu cliente a pagar mais. Então esses são os 3 principais. Os 3 principais motivos são de gestão. Então aí, o vendedor só faz o que a gestão. Então eu vi que tinha um teto ali. Eu falei, pô, a gente briga e tal, mas muito vendedor, né, fala, e eu via nos meus, Tiago, beleza, mas chega aqui, eu não tenho autonomia. Chega aqui, não tem... E muita gente, eu falei, pô, é verdade. Então vamos agora criar a cultura dentro da empresa da parte comercial. E aí a gente foi falar com o dono. Aí subiu a barra, foi para um outro nível. Exatamente. Aí a gente foi falar com o dono da operação, desde a contratação, remuneração, cultura, escala, ferramenta, tecnologia, né? Então a gente foi levar isso para os donos para facilitar a vida também do vendedor. Então a gente está falando, são empresas parecidas, porém segmentos atuam em segmentos diferentes. Exatamente, né? O OSV, ela atua com vendedor / com gestor, e o Sales Club ele trata com o dono da empresa. Com o dono da empresa. Porque assim, 80% que está lá é estratégico. Então, imagina, vou modificar o modelo de remuneração. Então, vou montar lá um OTE. Cara, o gerente não tem... pode levar ideia, mas ele não tem autonomia de criar uma OTE e implantar. Ele precisa do dono para lá. Cultura, né? O próprio desenho, né? Como é que eu vou desenhar o meu modelo comercial? Eu vou continuar com representação, vou implementar um inside sales, né, para suporte primeiro, depois fazer uma transição. Eu vou colocar a gente só de land expand para pegar a base que o representante não atua mais. Então, o gerente ele pode levar a ideia, mas ele não tem como fazer. Então, por isso que a gente sempre quando orienta vai o dono e leva o gerente. Uhum. Que a gente vai montando lá durante os 3 dias. Então, estamos conseguindo tocar isso. Os 3 dias que você está falando é a imersão? A imersão nossa. Ou 4, né? Porque ele tem a opção de ir um dia antes e a gente vai visitar, para mim, que é uma das melhores
assim, é o desenho nobre da arte de montar equipes comerciais para mim, que é o pessoal da EQI, né? Que tem hoje, talvez acho que seja o número 1 do Brasil, tem mais de 30 bilhões de custódio. Os caras formam, escalam e performam numa velocidade assim, absurda. Tanto de geração de lead quanto de equipes. E é muito difícil, porque nós estamos falando de produto financeiro. Essa mesma pessoa que atende lá o closer, né? Ele, que é o fechador deles lá, esse cara, ele tem uma gama imensa de produtos completamente diferentes. E esse cara, ele tem que ser rampado rápido. Então, quer dizer, ele é específico e tem que ser rampado rápido. Pô, são produtos complexos, são milhares de SKU, complexos todos, e esse cara rampa em 80 dias, menos 3 meses. E uma baita responsa, porque estamos falando de dinheiro, né? Que isso. Estamos falando de dinheiro, né? Ele tem que passar autoridade, ele tem que discutir com o cara no mesmo nível ou ensinar ele. Então, esses caras conseguem fazer isso no volume. Tanto que eles brincam lá que eles são a empresa que tem mais engenheiro do que a MRV. Porque são 500 e poucos engenheiros. Só contratam engenheiro para trabalhar na área lá. Então, é uma visita técnica que vocês fazem? A gente vai, eles passam como funciona, então é muito legal. Eles abrem como funciona a geração de lead, como que eles fazem onboard, como eles rampam, como que é o enablement deles, como que o Ops trabalha junto com o marketing. Então eles mostram tudo isso. Então ali já é um doutorado do negócio na prática, né? E depois a gente sai lá para fazer um jantar. Então esse pessoal tem um acesso com a gente, mas é um grupo mais exclusivo, são só 12 pessoas e tal. Entendi. E aí depois vocês seguem mais 3 dias, são 4 professores, né? São 4. São 4 professores. São os 4 mentores e sócios. Todos vocês são vendedores. Todos falam sobre vendas. É interessante porque assim, a pessoa vai muito por venda, mas ela acaba tendo muita coisa de gestão. Tá. Então, por exemplo, uma rotina de gestão comercial é uma coisa muito próxima a mim, que eu sempre lidei. Então a gente acaba levando muito lá. Quando a gente pega o Fábio lá, o Fábio é bastante estrategista. Então vem muita coisa que ele leva para vendas, mas tem que ser mexido um passinho antes. Entendi. Quando a gente fala do Lassans lá, é a parte de growth. Né? Então, assim, aí é para a empresa inteira. Então, são metodologias, né, de testes para a empresa toda. Então, a gente tem um viés para a venda mais forte, mas em geral. E o Léo, que tem ali, né? O Léo é legal porque o Léo ele veio de indústria, então ele criou um negócio gigante de indústria e acabou revendendo por uma boa saída. E também tem uma parte de serviço gigante. Então, você vai conversar de logística, sobre imposto, você vai falar sobre custo, vai falar sobre capé. Ele manja muito, né? Porque indústria, ele trabalhou muito tempo na Coca e depois na indústria. Legal. E aí ele foi para serviço puro, né? São quase 10 mil franquias agora. Então, também conhece. Então, dali do parte do Léo, por exemplo, 80% é gestão. Então, escala, controle, como lida com os liderados, como desenvolve liderança, né? Que é o que a gente fala, né? Você não escala uma empresa escalando operacional. Você escala uma empresa escalando liderança. A liderança escala a operação, né? Então, Total. Então ali ele mostra como que ele faz, né? Então, como que ele conseguiu dominar essa empresa, como que ele fez na indústria, como que ele fez. Então, acaba sendo bem prático e funciona. E aí vocês estão segundo ano, né? Vocês estão segundo ano. Passando agora de segundo um pouquinho. São uma startup que já quase não é startup, né? Já. Que vocês estão indo super bem, né? Quantas turmas vocês já fizeram desse curso? São 26. 26 turmas. 26 turmas. Caramba, e agora tá com uns spin-offs agora, a gente tá com gestão específica também, que é bem legal, e o de marketing também, que são áreas complementares para a base, né? Aí já não dá para vocês participarem, né? Aí vocês estão trazendo outros professores e tal. Então, de gestão tem lá o André, que ganhou como 2 anos seguidos o maior CFO da América Latina, né? O cara que é do Grupo Ânima, então o cara tá lá. A Janaína, que é 22 anos de Ambev, head de gestão lá, veio para cá. Então fazer o Lobão, né, que foi um dos criadores do PAEX da Dom Cabral. Então, um cara então é um pessoal bem prático também e atua nessa área, né? 80% das empresas do Brasil que são empresas familiares ali, média para grande. Vocês chegaram a criar um mastermind, o clube que a galera costuma criar? Vocês criaram? Criamos lá, a gente tem o Elite, né? Que é o grupo que eles passam pelo menos um ano, tem as renovações, e lá tem vários entregáveis, tem os encontros, tem mentorias ali com a gente, e tem um diferencial nosso ali que a gente tem uma implementação de máquina comercial. Bacana. Então, vocês ajudam, é quase que um serviço. Exatamente. Então ali implementa CRM, desenvolve ICP, e aí dependendo da operação vai até a implementação de Enablement, Ops, né? Então faz toda uma SDR, BDR. Então, por exemplo, tem muita gente que vai lá que está 30, 35, 40 anos trabalhando com representação comercial. E assim,
não vende 20% dos SKU, né? E aí, operação básica. Cara, não vai. Eles não vão vender o resto. O cara já formou os filhos. Padrão clássico de representação. O cara já não te dá o foco, tem concorrência. Tem mais 4 ou 5. Já ganha, pô, já formou todo mundo. Ganha 30, 40. Ele sofre e compra. Ele não faz venda. Total. Tira pedido, né? Ele então, sofre e compra, é boa. É isso. Ele vai sofrendo lá, vai caindo. A gente brinca, né? Que perfil TQQ, que a gente fala que é trabalho de terça, quarta e quinta. Sexta ele desce pro sítio que ele comprou em Mariporã. Aí ele bebe até domingo à noite. Segunda ele não pega firme e tal. Então a segunda é quase morto. Então é terça, quarta e quinta. Então esse cara não vai. Você pode colocar suporte, não vai mesmo. Então a gente começa a ajudar ele implementando geralmente equipes internas. E aí acaba pegando ou o cliente que acaba saindo da base dele ou os SKU que não são vendidos. Vocês devem ter uma amostragem absurda hoje do que funciona bem, do que não funciona bem, né? Dá para ser muito pragmático nas orientações. Vai melhorando, né, Marcelo? Vai melhorando. Porque imagina, o cara, a gente. Eu faço aí 100 e poucas palestras por ano há uns 8 anos seguidos. 100 e poucas palestras. Não, vamos fazer essa conta aqui. Por 3 dias e pouquinho. 100 e quanto? 100 e... Cara, eu fiz um ano que eu fiz 132 palestras. Mas hoje eu faço 100, 105. Ó, 100. Cara, 12 não é porque tem baixa, né? Dezembro você não faz palestra, faz? 20. Cara, são 8 palestras por mês. Dá mais. É bastante, hein? Então você tá dando uma média de 2 por semana. Essa semana você já deu alguma? Ó, semana passada foi 4 a gente fez 4 Samsung na semana. 4 palestras para Samsung. Aí depois eu fiz mais 2, que eu não vou lembrar, no Rio, uma pro Rio Grande do Norte, e teve mais a imersão do Sales Club. Então nessa semana só de palestra foram 6, mas então tem semana que pega 5, 6. Cara, é coisa pra caramba, hein? O ano que vem o desenho é diminuir um pouquinho, mas é uma boca de funil imensa. Eu imagino. É uma boca de funil imensa. Então a gente chega lá, depois sempre tem uma extensão de produtos, serviços. É difícil. Então o ticket acaba sendo gigantesco da palestra, entendeu? Cara, porra, hoje com esse nível de intensidade de distribuição de conteúdo, vem sempre do cliente assim, que mais? Né? A gente tava conversando aqui no off, que mais que dá pra gente fazer? Que treinamento, que palestra? Só que precisa ter repertório, né? Então, tipo assim, já aconteceu comigo e o cara falou, meu, animal, adorei, vamos fazer mais coisa, mas conteúdo diferente. Eu falo com calma, cara, eu tenho uma profissão, eu sou empresário, e dá trabalho fazer esse tipo de coisa, cara. Como é que você tem feito pra se organizar, pra o repertório ir aumentando e você indo conseguir pegar esse repertório novo, introduzindo nos seus materiais? Eu que uso muita audiência, né, como boca de funil, eu acho que é o desenho de qualquer um. Assim, vai ter que acontecer. Você começa a usar como boca e você vai ter que ter uma equipe ali. Então hoje, a entrega de boa parte de conteúdo, a gente faz com pessoas homologadas dentro do nosso próprio negócio. Uhum. Então hoje eu tenho um diretor meu, por exemplo, que ele... os últimos 2 cursos que a gente fez, que é o WhatsApp avançado, né, para vendas, e técnicas de gatilhos mentais, a gente desenhou a estrutura e ele gravou. Tá. Então a gente vai aproveitando muito isso. Então a gente tem os modelos, a gente desenvolve, então a gente tem um método nosso, e aí o método, como a pessoa, ela vem pela gente, né? Então ela quer saber se o método é validado pela gente. Uhum. Então validado, a gente faz a pauta e tal, e depois a gravação a gente tem hoje parceiros, senão não tem como você escalar. Não tem como, não né? Tem. Puta, cara, assim... Eu gostaria E as pessoas querem você, né? Porque fala, puta, eu quero ele, eu quero falar com ele, né? E aí, obviamente, existe uma frase que é muito legal, que inclusive eu aprendi eu tenho vários defeitos, mas um não é copiar a frase dos outros. Então, eu vou falar o nome, que é do Damasio, né? O vídeo do Damasio é incrível. Sim. E o Damasio, ele fala assim, ó, para cliente você não fala não, você só passa o preço. Então eu adoro. É do Vitor Damasio isso? É do Damasio. Eu não sei se ele copiou de alguém, mas eu escutei dele, né? E a outra é uma sacada paga. Então são as duas coisas que eu... Uma sacada paga. Cara, isso, então, a gente acaba valorizando a mentoria. Por quê? Porque uma sacada paga. É verdade. Então, cara, mas você vai ter acesso a 1 ano ao meu WhatsApp ali. Uma sacada vai pagar. E aí, eu participo de grupos, eu sou mentorado com grupos. E a verdade é essa. Às vezes você fica 1 ano inteiro, eu ligo pra você, mas, pega teu currículo. Eu tenho certeza que deve ter umas 500 coisas que você sabe, que se você me passar uma delas, vale no mínimo, assim, jogar baixo, R$100.000. Já paga um investimento. Não, acabou. Né? Quando você joga um nível mais alto, você só faz, a gente brinca, você só faz curva com tremião de cana, né? Então assim, tudo é muito grande, então qualquer movimento mexe com muita coisa. A mesma coisa dessa maneira. Então assim, o cliente quer a gente, então tem essa estrutura aqui, né? E aí acaba, obviamente, quando ele vai pagar uma estrutura maior, inviabiliza
praticamente qualquer coisa. Então a gente homologa, faz a estrutura e aí outras pessoas dão o curso. E, cara, e o negócio tem resultado. Hoje você dá mais treinamento, palestra presencial ou digital? Presencial. Presencial. A gente faz quase sempre palestra, faz muita palestra. Cara, eu tenho horror da palestra ou treinamento online digital, cara. Chega a proposta assim, eu não faço igual o Vitor Damasio sugere, cara. Você fala, não, eu não respondo. Não, eu falo assim, puta, cara, não tenho agenda, obrigado. Assim, eu tenho um amigo, o André Iori, você deve conhecer, baita palestrante também. Também dá nesse nível aí que você dá 120 palestras por ano. Acho que ele deu ano passado 140 casas. Presencial, maioria presencial. Cara, ele dá muito digital. Ah, é? Ele dá muito digital, cara. Puta, ajuda muito. Não, ajuda pra caramba. Mas é chato. Não, cara, minha preocupação, gosto, tá? assim, eu fico falando assim, puta, cara, legal, mas pô, o que a gente tá vendendo não tem que gerar um puta valor, uma puta conexão? Aí você vai lá e dá um treinamento digital. Cara, eu vou falar assim, puta, cara, não sei se eu consigo fazer essa conexão tão foda quanto a gente consegue fazer no mundo presencial. Será que a pessoa não vai falar, o Toledo, eu tive uma palestra dele. Nada demais. A gente fica com medo de queimar o filme nosso, né? Eu pelo menos fico assim. E eu também prefiro, cara, eu gosto presencial. Eu também, mano, não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que eu fiz tanto na pandemia. No digital. Muito. Que eu acho que eu peguei um jeito. Porque assim, qual que é o pavor do digital? Quase todos, você quando coloca a sua tela, você não enxerga mais ninguém. É horrível, cara. E eu tenho um storytelling que, assim, entra história, tem piadinha, tem um storytelling muito bem montado que a gente, como a gente já faz muito, a gente sabe que encaixa. Qual é o desafio? É que como a gente tem o perfil, a gente hoje quase não erra. Mas você faz uma gracinha. Você não tem a menor ideia se do outro lado o cara tá rindo e fala, puta, que... Pois é. O cara fechou a câmera, sabe, do vergonha alheia e tal. Puta, que piada sem graça e tal. Você não sabe. Então o que você tem que fazer? Abaixa a cabeça e come, sabe assim? Abaixa a cabeça e vai. E faz dentro do seu roteiro pra lá. Como eu fiz muito, a gente encaixa. Então a gente faz muito NPS com todo mundo, então acaba indo bem. Mas obviamente que ele perde muito a conexão, né? E como a gente hoje o principal influenciador nessa área de venda do Brasil, a maioria das empresas que a gente vai, mas a grande maioria, a equipe é treinada com os nossos vídeos. Então, a gente chega lá, tem empresa que tá mais preocupada em saber se eu vou ficar depois para tirar foto com todo mundo do que fazer um brief. É mesmo? Assim, várias. Porque o pessoal tá lá há anos seguindo. E, cara, com toda aqui a humildade, o negócio funciona muito. O método, você diz. O método, as técnicas, a gente aplica, refaz, testa, então, antes de soltar. Então, a gente sabe que é só olhar os comentários que tem debaixo dos vídeos, só olhar. Então, o cara fala, transformou a vida. A gente tem um monte de depoimento. O cara começou como vendedor, hoje é gerente, é dono do lugar. Cara, eu sou dono e eu não conseguia. Tem depoimento fortíssimo que eu uso no onboard, inclusive, de pessoa que mandou vídeo lá. Cara, eu tinha empresa, não conseguia vender, tava na pressão. E aí eu comecei a olhar seus vídeos e aquilo lá começou, eu contratei, cara, hoje eu sou... Então assim, você recebe um vídeo daquele, cara, é muito forte. Mudou a vida de uma família. Mudou a vida de uma família, de um monte de gente que tá lá dentro. Então tem muita gente que é fã. Então o cara, ele quer ir lá tirar foto pro negócio, né? Mas hoje caiu muito, hoje eu faço bem pouco online. Conselheiro, você que conhece muito bem todas essas técnicas, desde a base até empresas maiores... Tem técnica que a gente ainda usa para essas leads mais safos? Porque a gente sabe que, puta, se ele perguntar isso, o que eu respondo? Se ele fizer essa objeção... A gente sabe que tem esse jogo, né? Isso funciona para todo tipo de lead? Ou você acha que existem segmentos que não? É uma venda diferente? Mas não, a pergunta é muito boa. É muito boa. Por quê? Porque assim, tem um passo atrás que ele consegue explicar, acho que todas essas discussões que existem aí de bar, que venda e futebol todo mundo conhece, né? Que é o seguinte, se você entender de gente, o resto da venda fica assim, absurdamente fácil. Então, por exemplo, os gatilhos, por que funciona tão bem? Eu não caio em gatilho. Todo mundo cai em gatilho todo dia. Pois é, não tem como, né? Todo mundo cai em gatilho todo dia. Quando você vê um vídeo emotivo, por exemplo, que todo mundo hoje chora, ali tá lotado de gatilho, né? Então, as pessoas são pessoas. Então, elas têm os medos e têm os padrões de medo. Elas tomam decisões por quê? Tem lá seus 11, 12, 13 modelos de tomar decisão. Não foge daquilo lá, né? E aí, obviamente, você vai ter venda transacional,
vai ter venda complexa, né? Você tem perfil de pessoas, né? Então você tem, cara, geralmente o cara de TI, ele tem um perfil. Então esse cara, ele quer dados, pesquisa e tal. O outro, ele quer um lado mais de status. Então, e isso vai variar. Mas não muda muito. Porque é a gente comprando. Um texto. Quando você vai fazer um self-service, cara, eu vou pegar o Nathanael, que é um cara, para mim, as maiores referências. O cara faz muito dinheiro, só com texto. Ele quase não aparece. É só carrossel e legenda. É texto que vende, e muito. Que legal. É a mesma coisa. Se você for colocar um cara na frente do outro, um telefone, num call, num presencial, qualquer que seja, é exatamente a estrutura igual. Então, assim, ele não foge muito daquilo, né? E aí você tem toda uma preparação. Então, você tem desde perfil de cliente ideal. Então, se eu odeio beterraba. Não sei porquê, mas eu não gosto. Se você falar que beterraba dá 20 anos a mais de vida, eu sou capaz de falar que eu prefiro morrer 20 anos, né, do que comer beterraba. Ou seja, você odeia mesmo, real. Muito. Então, assim, se você vai me oferecer, por mais que seja um puta de um produto que dá 20 anos de vida pra alguém que não tem perfil, entendeu? Aquilo ali já começa a atrapalhar todo o resto. Então, você tem... Por isso que a gente fala, né? Vendas é um jogo que você vence por etapa. Então, quando você entende etapa da prospecção, a etapa de abordagem, etapa de qualificação e pergunta, etapa de oferta, quando você entende esse jogo de etapa, independentemente do segmento, você vai dominar. Então, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Alguns gatilhos funcionam para venda transacional, você tem menos medo, menos gente envolvida, o custo é menor, então a pessoa toma mais rápido decisão. Então, em geral, palavras de ordem ajudam a fechar. Né? Com vendas complexas, que aí é dinheiro mais alto, ou muita gente envolvida, ou o impacto é muito grande, se você começa com muita ordem, eu fujo. Então, tem esses detalhezinhos, né, que vão modificando entre vendas simples e complexas. Mas, em geral, você tem todo um domínio, e é isso que geralmente a gente faz. Cara, surge toda hora, o tempo inteiro, novidades, metodologias novas, e aí tá todo mundo falando e tal. Você é o cara que você acredita nessas coisas, ou você é do feijão com arroz, o básico bem feito? Boa. O cara que faz as perguntas pra você, Marcelo, esse cara é bom, você tem que nunca mais deixa ele sair, porque olha, o que tem, acho que a gente faz parte do ciclo da vida de todo mundo. Primeiro, você não tem, você tá começando, aí tudo que vem é novo, né? Então tudo que é novo encanta, brilha, tudo brilha, então o cérebro é maravilhoso, tudo que brilha, né? Aí você quer fazer. Nessa etapa que a gente tá tendo de negócio, que cada dia surge uma tecnologia nova, tem que tomar um pouquinho de cuidado só. Então, vou dar um exemplo, cara, e eu vou dar exemplo da minha experiência. Acho que é isso que mais vale dos nossos negócios, né? Tudo que a gente passou. Trabalho remoto. Vamos lá. Polêmico. Muito polêmico, muito, tá? Eu vou te falar, e talvez falar, Thiago, isso não deu certo com você, porque você é burro, é ruim, tá? Beleza, vou te contar a minha experiência. Cara, trabalho remoto envolve um monte de coisa. Cara, a empresa tá começando, a empresa tá começando, é hora de você botar cultura. Não tem nem cultura. Sabe, assim, um departamento outro dá, cara, agora, assim, e eu testei, tá? De novo, pode ter testado errado, mas, cara, com a empresa começando, departamento comercial, o cara tem que estar do lado. Então, assim, tá do lado. Podemos citar nossos principais concorrentes, ou empresas semelhantes, talvez não sei se concorrente dependendo, todas elas, as operações são 100%. Pô, meu irmão... É híbrido, na verdade. É 5 dias por semana no escritório e 2 em casa. A gente põe... A EQI que eu falei pra você, que é, cara, que é a maior máquina, os caras não param. Os caras agora vão a meta do cara, o próximo do ano, é 50 bilhões de custódia. Caramba! Todo mundo lá dentro. A pergunta pra eles tem home office? Ele fala, sim, de sábado e domingo. Né? Que é isso. Então, sábado e domingo eles podem trabalhar da casa deles se eles quiserem. Esse é um desenho pra parte comercial, cara. Cultura, desenho. Então, pra mim... por exemplo, isso é feijão com arroz. Esse a gente tentou. Só que é muito sério. O problema é que tem muito especialista, né? O Instagram é maravilhoso e tal, mas acaba gerando. Então, assim, tem muito. Cara, o pessoal deixa complexo pra parecer difícil e. Total, caro. Então, cara, tem muita operação. Às vezes o cara colocar SDR, BDR, papapá. Calma. Começa com 1. Calma. Começa com 1. O ideal não é com. Não, o ideal é com 2. Você compara. Mas não tem. Então começa com 1. Cara, cria uma rotina do cara acabar e preencher o Excel. Dados. Não precisa implementar um CRM agora. Porque, calma, né? Só que aí o pessoal acaba vendendo. Então, assim, vendas, a estrutura é ainda arroz com feijão.
É a indústria do feijão. Cara, eu não sei se tem alguém hoje no Brasil que consegue ter tanto acesso à operação comercial que nem eu. Porque eu faço 100 e pouco, a gente faz briefing, são 2 briefs, então a gente faz com gerente, diretor, dono. Aí tem lá a máquina de vendas, que são mais umas 100 implementações por ano no Sales. Que a gente fica lá, são 30 dias de diagnóstico, mais 4 meses de implementação. A gente entra, então tem 200 empresas por ano que a gente vê boas práticas e práticas ruins. Então não sei, e aí eu tô há 8 anos, então não sei, tem pouca gente que consegue olhar tantos segmentos aqui e fora do país, com tanta profundidade. E se você for olhar, o que funciona? Eu sei que a tecnologia, ele vem para ajudar a agregar, a escalar, mas o que funciona na maioria é o básico. Exemplo, vou quebrar aqui, um monte de gente tá xingando, se tiver. A gente tem um parceiro nosso de agro, eles faturam, a maior parte deles é no Paraguai. Eles faturam 700 milhões de dólares. São tudo gigante, né, esses caras, né? Meu? Que loucura, cara. Eles foram há 8 meses lá com a gente. Sabe como que é o controle dos vendedores? 700 milhões de dólares. Sabe qual que é o controle? Excel. Excel. 700 milhões de dólares. Excel. E pergunta pro cara, vai falar, a metade desses números a gente não confia muito. É mesmo? Nesse nível? Porque vai pro Excel, você, né? Mas é mais. Fica muito manual, você acaba perdendo. Mas é mais tiração de pedido, né? Cara, mas agro é muito tiração de pedido, muito, né? Mas tem muito. Mas, cara, lembrar que agro, você só briga com gigante. Não tem competição é feroz, né? Não tem assim. E o desconto. Cara, tem muito. E cara. O prazo de pagamento, essas coisas. Loucura. O cara, você tem um monte de cara que o cara vai pagar 6 meses depois, cara. Você banca ele agora. É uma loucura agro. Mas quer dizer, o que eu vou falar pra um cara que fatura 700 milhões de dólares? Não. Faz um funil primeiro digital. Põe um SDR pra fazer a qualificação do negócio. Seu vendedor lá tem que alimentar o CRM todo dia. Mata o cara. Então, assim. Primeiro ele não vai conseguir, né? Claro que ele vai buscar ajuda, inclusive isso. Ele tá implementando CRM agora, tá? Vai vir. E claro que tem que fazer, porque senão você não ganha, né? Você vai se perdendo. Estagna, né? No meio. Mas a base de vendas ainda é desenho de arroz e feijão. Pega os que nós estávamos falando aqui, os nossos concorrentes. Cara, olha pra operação como começou. A maior parte. Cara, fazendo o básico. Rotina, ritual, olhando os números básicos. Cara, fazendo campanha de venda, mete 200 conto na parede agora. Quem vender mais até as 6 da tarde, levanta e pé. Cara, essas coisas, essa rotina é 80% do negócio. Aí, claro, você vai colocando mais indicadores, hoje a inteligência artificial ela consegue ajudar em vários outros negócios, né? Um CRM bem montado, com ops muito forte, né? Consegue escalar isso de forma mais rápida. Mas, em geral, cara, ainda CRM também é um tema polêmico, né, cara? Porque a maioria das implementações dão pau pra caramba. Qual que é a sua visão sobre o processo de implementação do CRM? É porque, assim, CRM é cultura, né? Muito. Então, imagina, você vai colocar uma outra cultura, é muito difícil colocar uma cultura. Transformar a cultura, né? E você imagina que, de novo, macaco velho tem dificuldade em aprender truque novo. Então, você vai colocar em gente que já está há mais tempo, é mais difícil. Né? Então, agora, quando você vai colocar numa empresa que a cultura por exemplo, pega qualquer empresa SaaS, a cultura já é aquilo ali. A pessoa já entra, aquilo é nativo para eles. Documentação de processo, uso de tecnologia, venda dividida por escala. Então essas coisas já é natural, ele já é assim que sempre funcionou. Agora, como é que você coloca um CRM, por exemplo, numa empresa que o cara tem representante? Esquece. Cara, o pessoal pergunta isso para mim, eu falo, esquece. Você tem a colaboração de alguns, e por isso que toda empresa que passa lá pelos seus, toda de representação, primeira coisa que ele faz na outra semana é começar a montar uma equipe de venda interna. Senão você fica perdido, né, cara? E refém. Refém, né? E tipo assim, eu não sei a sua experiência, assim, pelos testes que eu fiz, das mentorias que eu dou, eu tenho um número na cabeça que é o seguinte: quem usualmente internaliza vendedor vende muito mais. E a minha média tem sido, quem passou por mim 3 vezes. Que animal. O cara faturar 3 vezes mais quando ele internaliza. Porque o cara tá condicionado a todos os efeitos colaterais de ter uma equipe que não é dele. E as primeiras perguntas assim, não é meu time, o cara vende outras coisas, ele mas não é. Cara, esse negócio de representante, ele funciona em algum segmento? Sim. Ou ele tá fadado a morrer, assim? O modelo da representação, sim. O representante, não. O representante, não. Por quê?
Porque o representante, 90% dos representantes é dessa maneira. Eles não têm tecnologia, não têm controle. Porque o representante, o que era para ele ser? Era para ele ser uma empresa de representação, não um vendedor de CNPJ. Ele atua como CLT no regime de CNPJ. Até a própria lei, né, a 4886, lá, que é de representação, ela é muito rasa. Tanto que o que vale é o que está no contrato, quase. Porque não tem pouca coisa na própria lei. Então, até isso é bastante discutível. Então, o representante, ele fez isso. Ele gera muito através do relacionamento, né? E no Brasil, você tem essa peculiaridade de que se a pessoa não for de lá, se ela não tiver o contato, ela não consegue abrir. Então, isso acontece muito. E você tem o tamanho do Brasil. Que talvez para uma operação eu não consigo manter um cara lá em Paraupebas para fazer mas eu consigo numa representação que ele já atua com 2, 3 complementares, ele vai para lá, consigo pelo menos abrir para começar a fazer dinheiro e talvez depois colocar alguém para lá. Então, o modelo de representação ele é muito bom. Representantes que entenderam que empresa de representação, né, é a função do representante, esses caras estão ricos, vão ficar muito mais. Uhum. Porque é uma empresa de representação. Lá tem indicador, CRM, lá tem Ops, lá tem back-office, é uma estrutura para poder atender, né? E aí esse cara vai ganhar muito dinheiro porque esse cara é um parceiro muito forte da empresa, né? Mas ele tem que se adaptar, porque tem uma onda muito forte do D2C, né? Do Direct to Consumer. Uhum. Inclusive a gente tem um grande parceiro que já implementa consultoria nessa área dentro da empresa, né? Cortar esse representante, cortar o distribuidor, porque o distribuidor é a mesma coisa. Mesma coisa, ele só é um representante grandãozão. Mas a mesma coisa. Você não consegue. Ele vai lá, faz o que ele quer, o pessoal lá da bancada vende o que quer. Você é refém muito grande do distribuidor. E aí, assim como o mau atendimento, a demora do táxi, né, forçou a criação do Uber, o representante tá criando esse modelo do Direct to Consumer também. Mas o Brasil tem suas peculiaridades. Então, eu falo para tomar muito cuidado com... mas tem uma pesquisa nos Estados Unidos. Mas tem Calma. Se fosse o Brasil, ele tem muita peculiaridade que não funciona igual fora. Cara, você pega, por exemplo, assim, a indústria farmacêutica, né? Que esses últimos anos trabalhando com saúde eu fui aprendendo como é que funciona. Algo que aconteceu lá atrás, há muito tempo, fez com que nascesse o intermediário, que é o distribuidor. E aí, cara, eventualmente um dia eu tô viajando, me apresento, esse é o fulano, distribuidor e tal. Ele fatura 23 bilhões. Um distribuidor, cara. Óbvio, margem super pequena e tal. Mas ele se apoderou do tamanho do Brasil, da capilaridade das farmácias, o fato de você não querer vender para uma rede de 3 farmácias. Cara, não vou falar com você que é 3 farmácias. Cara, eu vendo para os caras grandes, Drogasil, quem tem um volume e tal. O resto, cara, fica no pequenininho. Só que o pequenininho ficou 23 bilhões, cara, de tamanho. Olha o tamanho que um cara desse fica, assim. A matemática ainda pra mim não fecha, porque eu olho para um mercado desse, eu falo, pô, legal, esse cara resolve um problema importante, que é fazer com que o seu produto chegue nos extremos do Brasil, e a logística de indústria farmacêutica é um negócio real, né, cara? Os caras têm suprimento todos os dias e tal. Legal, mas, porra, a conta ainda fecha, eles ainda usam um pouco daquela malandragem, do tipo assim, puta, cara, você tá comprando direto, então eu não vou te distribuir mais. Não, pelo amor de Deus, não posso ficar sem você. Então é um negócio que meio que virou dependência, assim, o mercado. Existe uma proteção, assim, sabe? De não deixar que morra, sabe? Não, mas o mercado ele é mais forte. O mercado é mais forte, né? Ele vai amassar, ele vai forçar isso. A gente consegue às vezes segurar um outro canal, uma tecnologia ou outra, mas o próprio mercado vai apertar isso, né, cara? Então, e a conta não fecha, né? Tá ficando cada vez margem menor, alguém vai ter que... Eu vou ter que cortar algum canal desse aqui que me consome. Não tem como. Exatamente. E quando vocês pegam fundadores de empresa que não são vendedores, acontece isso? Acontece, assim, às vezes ele fica lá 5 meses na jornada até ir, porque esse cara talvez não é... Até aí que você diz o quê? Até ir no Sales Club. É mesmo, o ciclo de venda dele é bem mais longo. Então você fala, cara, quem foi impactado agora? Não, a maioria é 3, 4 meses, então há 5 meses, estão lá olhando, bateu. Quem vai lá geralmente é o cara, é o cara de venda. Então geralmente tem sócio,
Então, ele é o sócio responsável pela parte comercial. Ele é o que puxa. Ele é o que puxa. Então, assim, 9 de cada 10 que vai lá, ele é o cara responsável. Ele é o sócio, talvez não pode ser o grande especialista em vendas, mas entre os dois, quem entende mais de venda é aquele cara. Então, é ele que vai lá. E quando é uma pessoa que não gosta, dá pra fazer gostar? O que a gente tem de desafio é assim, o cara vai lá, aí ele percebe que realmente toda uma operação montar sozinho é quase impossível, né? E aí ele quer entrar, por exemplo, na Elite. Ele quer que a gente ajude lá, porque a gente tem uma equipe que ajuda a montar, inclusive faz as reuniões e tal, e faz devolutiva, devolve inclusive algumas coisas prontas. Legal. E aí a dificuldade é, às vezes, o cara vender a ideia pro outro. Porque quem vai é o cara de vendas. Para os sócios. Para os outros sócios. A gente trabalhamos com empresa familiar. Você imagina, vai o filho, que já tá mais antenado, me segue. Moderninho. Cara, o moleque tá lá. Caramba, é verdade, cara. Eu vendo 20% dos meus SKU e não sai nada disso aqui. Nunca. Faz 2 anos que não... É óbvio, o representante não vai. Tá, o cara, pera um pouquinho. Eu vou colocar uma equipe interna. A equipe interna não é para afrontar o representante primeiro, tá? A gente monta uma equipe interna para dar suporte na representação. Porque é tanto dinheiro perdido da própria base que dá para pagar toda a equipe interna e ainda a comissão inteira pro representante. Então, eu suporto os revendedores. Exatamente. Então, cara que para ele, por exemplo, não vale a pena passar, menor, cliente que ele deixou esfriar, então passou de 3 meses, não tá positivando há 3 meses, cai tudo para lá para dentro. Então, ele ganha o que ele deveria fazer, que é criar um back-office, ele ganha, só que paga pela empresa. Então, para ele é uma maravilha. Legal. Então, aqueles clientes que é menor e tal, então ele ganha em cima daquilo. Alguns pagam inteiro, alguns pagam uma parte, mas a maioria paga alguma coisa. Então, ele começa suportando. Só que o que acontece? Os dados, informações e relacionamento que estava só na mão do representante começa a ficar dentro da empresa. Então, naturalmente, vai passando essa proporcionalidade do representante para dentro da empresa. Isso é bacana demais. Isso é. E é isso. O cara olha isso aqui e fala: caramba, eu tô há 30 anos refém da equipe. Só que ele vai pra cego, casa. Né? E cego tava, né? Não, completamente vendado. Ele nem sabia que existia. Ele nem sabia que existia essa camada. Aí ele volta. Imagina pra ele falar pro pai. Que montou aquilo. 70 e poucos que sempre funcionou. 90% dos vendedores começaram com ele. Duro. Ele é padrinho de 2, 3 lá, filho de 2, 3 lá. Pra você falar, o quê? Vai mexer no vespeiro, vai mexer com eles. Pelo amor desses caras vão parar de vender. Então, essa é a dificuldade que a gente tem um pouco ali de fazer. Mas, em geral, a gente faz a reunião, traz o cara acaba bancando, acaba... A gente... Lá no G4, a gente tem uns 30%, assim, em média, de empresa familiar. Cara, empresa familiar é tudo igual, né, cara? Impressionante. Segunda, terceira geração, em maioria... Sempre o mais jovem querendo fazer um monte de mudança, o mais velho desesperado achando que a geração nova vai quebrar o negócio, vai foder o negócio, vai fazer alguma coisa. As pessoas têm dificuldade de entender porque, como você falou do seu pai, né? Pô, meu pai veio de uma situação onde ele não tinha muitos recursos e tal. Cara, quem viveu isso e foi self-made, criou seu próprio negócio, ficou rico, cara... A última coisa que o cara quer é ter qualquer instabilidade que vá fazer com que ele volte, leitura, né? Perfeita leitura. É um medo, né? Um desespero que essa galera tem, né? E, cara, o cara, além disso, ele veio de um ambiente extremamente escasso de recurso. Extremamente. Tudo era difícil. Eu trabalho muito com construtores imobiliários. E tem um cara muito legal, que ele dá palestra, ele é especialista em Airbnb, então faz investimento, o cara, muito legal a palestra. E lá num dos slides que ele mostrou, foi até legal, a evolução da taxa de juros versus o quanto a pessoa pega dinheiro no banco nos últimos 50 anos. Então foi muito legal. Então, obviamente, quando você tinha lá 22% ao mês, ninguém pegava dinheiro lá, né? Então, assim, era muito complexo você conquistar. Pra você fazer a sua casa, e eu lembro, porque eu acompanhei a construção da segunda casa, da primeira não, mas da segunda casa do meu pai, foi da mesma maneira. Sobrou dinheiro, 2 milheiros de tijolo. Assentou os 2 milheiros? Beleza, espera o final do mês. Sobrou quanto? Sobrou mais 2.400? Agora vamos comprar mais 40 sacos de cimento. Aí vai usar os 40 sacos de cimento? Não, porque tem mão de obra para pagar. Tem mão de obra do próximo mês. Então, assim, para construir uma casa era 7 anos. Caraca. Então essa é a realidade, né? Que não é a nossa realidade hoje, por vários motivos, né? Na minha eu dei sorte do meu pai ter se ferrado a vida inteira para que a gente não passasse o que ele passou. Então a gente começou de onde ele terminou,
que é o sonho de todo pai e mãe, né? Então a gente começou a partir dali. Então hoje eu acesso, pô, hoje você dá 50 reais de gorjeta, pô, hoje você paga, cara, R$1.000 num vinho aí pra passar numa noite especial e tal, normal. Então a falta do recurso também pro pessoal de mais idade, eles ficam com muito medo de movimento. Então essas pessoas já começaram, e é um equilíbrio também, porque se a gente botar tudo na mão do cara que tá com tesão do novo, ele não passou por essa dificuldade que criou a cultura, que é o ponto mais difícil, por exemplo, de colocar o CRM que a gente tá falando, é isso, essa criação de uma cultura, trocar um hábito, uma rotina, crença, então você tem que fazer tudo isso junto, né, e ao mesmo tempo não pode parar de entrar dinheiro. Total. E ao mesmo tempo você tem que se preparar para o futuro, porque não tem como, não tem como nenhuma empresa daqui para frente consiga sobreviver sem um CRM, sem dado, não tem como, né? Volume, as próprias atividades, né? Que elas são, grande parte hoje você consegue automatizar isso, então quer dizer, sai da mão de um vendedor que vai esquecer de fazer um follow-up, não vai seguir uma você não tem como competir, porque até quem é pior que você ganha na força depois, por causa do volume. Total, Então assim, é um grande desafio empreender, e eu acho que a maneira como a gente traz isso, você nas suas consultorias, a gente nas apresentações, nas mentorias, tem que ser muito verdadeiro. Porque senão as pessoas vão buscar esperança na gente lá, e qualquer coisa que você pinte para elas diferente, elas vão acreditar, e isso pode ferrar com a empresa, com um grupo, com uma família, com um irmão. Então isso é muito delicado quando a gente, de forma séria, quer vir trazer isso em público, né? O vendedor usualmente é taxado um cara dinheirista, ele se motiva com dinheiro. Você acredita nisso? E como é que você costuma trabalhar para manter o vendedor motivado? Bom, primeiro, sim, de novo, da minha experiência. Cara, vendedor tem que gostar de dinheiro. Tem que gostar da verdinha. Tem que gostar de dinheiro. Sabe por quê? Porque senão qualquer sprint ele para. Vender dá muito trabalho. Não é complexo, mas ele dá muito trabalho. Muito trabalho. Cara, você ofertar, você pegar um telefone, fazer um call, fazer uma visita, com a maior possibilidade, a grande maior possibilidade de você ser rejeitado, é uma atividade muito complexa. Nossa. Né? Então, assim, todos os dias, várias vezes, né, tem uma pesquisa do Jeb Blount, da universidade, do MIT, que a rejeição, ela é uma das poucas emoções, quando acionada, ela não aciona a parte do cérebro relacionada às emoções. Ela aciona a parte do cérebro relacionada à dor física. É mesmo. Então, assim, ser rejeitado dói fisicamente. E se tem um negócio que o cérebro faz todos os dias, 24 horas, é o quê? É colocar a gente longe de risco, dor, incerteza, é isso que ele faz. Estamos fugindo o tempo inteiro. Então, assim, a atividade do vendedor, ela é contra-humana. Ela busca, porque qual que é a função, no final, o que é a função do vendedor? Buscar a rejeição. Quanto mais rejeição, mais ele vai vender. Não tem como, porque assim, se você tem perfil para comprar meu negócio, eu vou tentar por um caminho, vou tentar pelo outro, vou tentar te persuadir, vou mostrar dados, eu vou trazer alguém que já comprou, eu vou te pegar num outro momento que agora não... Mas se você tem perfil, a minha função é esgotar toda a capacidade. Porque você tem perfil, você vai ser beneficiado. Uma hora você vai comprar de mim ou de outro. Então a nossa função é buscar a rejeição. Então não é uma atividade de um ser humano em sã consciência. Né? Essa é a realidade. Você bota o dedo na tomada, tira... Toma um choque e fala, 10 segundos depois você põe de novo. O que é isso? São as ligações. Você faz uma ligação, toma um não. Aí você tem gente, né, de tudo quanto é tipo. Você acabou, você tirou o dedo da tomada. 10 segundos depois você tem que ligar. Você tem que falar, cara, eu vou botar o dedo de novo. Será que vai dar choque? Você já vai tremendo? Você imagina fazer isso 40 vezes por dia. Então, assim, o dinheiro é característica de vendedores bons. Eu não conheço nenhum bom vendedor que o cara não tenha um grande tesão pelo dinheiro. Alguns lidam melhor, outro pior, mas eles gostam bastante do dinheiro. É o drive de todo mundo? Não é de todo mundo, mas é da grande maioria. Né? E a ambição. A gente tem uma pesquisa com 82 mil pessoas, tem uns 2 anos essa pesquisa. Qual é a personalidade que mais impacta financeiramente as pessoas? O primeiro, disparada ambição, e o segundo, a gestão de conflito. Essa pesquisa faz uma análise do impacto para a pessoa. Exatamente. Ambição foi o número 1. A personalidade que mais impacta financeiramente as pessoas. E o segundo, positivamente. Positivamente. E o segundo, a gestão de conflito. É o que mais impacta financeiramente, o que mais põe dinheiro no bolso da pessoa. Então, assim, porque a ambição, ela é uma... Eu falo bastante no Vendedor Bonzinho Ficar Rico. A ambição é uma... As pessoas associam ambição com desejos futuros. Na verdade, a ambição, a que funciona, a que gera transformação, ela é muito mais sobre o que você não quer do que sobre o que você quer.
Faz sentido. Porque a transformação, salto grande, você romper uma barreira muito difícil, ela, em geral, só é possível por uma definição de não aceitação do status quo. Então, assim, cara, vou falar meu, né, de novo, vou trazer a minha experiência. Que momento que eu resolvi falar, cara, eu preciso ser gigante? Quando passei por uma situação de não conseguir ajudar uma pessoa que eu amava muito, financeiramente, com um desafio que ela tinha. Aquele momento eu falei assim, eu nunca mais vou ter que falar não pra alguém que eu amo por falta de dinheiro. Eu não imaginava, 8, 9 anos atrás, nem dos meus... E olha que eu sempre fui um cara ambicioso, eu estar na situação que eu tô hoje. Mas nem de longe, nem com um dos meus melhores sonhos. Mas eu sabia que eu não ia ficar lá. Quando você decide que você não vai ficar lá, cara, você vai a pé pro Maranhão, porque lá tem alguém que vai buscar. Você vai acordar 2 horas mais cedo, vai 2 horas mais tarde. Você vai dar um jeito de sair daquela situação. Eu posso ir muito longe, ficar bilionário, ou eu posso ficar só milionário. Mas eu não vou ficar naquela situação, eu vou ficar melhor. Essa definição do que você não quer da vida está relacionada à ambição. Isso é muito forte, porque ele vai romper. Ele vai jogar paradigma seu, ele vai jogar coisa que suas crenças. É a única coisa que vai fazer. O desejo não. A motivação é muito frágil. O desejo do futuro. É só você imaginar, faz um exercício. Quem está escutando a gente aqui, pergunta para uma sala de pessoas, um conjunto, as promessas, né, do Dia Mundial da Mentira, que é 31 de dezembro, né, que é a virada do ano. Não, que esse é o ano, me visto de amarelo, vou comer romã, ano que vem vou lutar o UFC, sabe? O cara que faz até umas mentiras pra ele, uma viagem gigante. Ele promete. Gente, 99% o cara já era pra ter feito em abril, nós estamos em outubro para novembro, dezembro, vai passar o ano e o cara não fez. Então, assim, o desejo ele sucumbe muito facilmente a qualquer dificuldade, porque ele não é tangível. Agora, quando você tá vivendo um negócio, você tá tangibilizando, tá sentindo, tá pegando, é muito mais fácil me livrar disso aqui do que buscar um negócio que eu ainda não toquei. Uhum. Então, essa é a definição do que você não quer. Pra mim, é o que você não quer mais da vida. Essa começa a criar um próximo passo de ação. Cara, eu adoro isso porque eu funciono muito assim. Quando eu analiso minha vida, a raiva, a frustração, qualquer sentimento negativo que eu tinha naquele momento foi o combustível para eu tomar uma decisão, e a decisão que eu tomar, falar, é isso? Então, agora eu vou fazer isso. Legal depoimento. Ponto final. Acabou. É isso que eu vou fazer, não importa o que aconteça. E aí você usar esse sentimento negativo que você tinha por alguma frustração, alguma coisa, positivamente, né? Sim, porque você pode canalizar negativamente, você vai pro fundo do poço e você entra numa depressão. O segredo é onde você canaliza, né? Sem dúvida. Olha que legal, Marcelo. Um amigo meu, ele tinha uma namorada e ele tava noivo, assim, quase pra ficar, e ele tava pagando pra filha dele, que não era filha dele, era filha dela, pra sobrinha, perdão, dela, a melhor escola da cidade. Mas a sobrinha era muito simples. Mas ele não estava querendo mais pagar, não por causa do dinheiro. Porque ele falou assim, ela é muito simples, ela vai de roupa simples, e aí o pessoal fica... tira o sarro, criança... Faz desgraça, bullying, né? Faz o bullying. Justamente foi o que aconteceu ao contrário comigo, né? Meu pai era professor e eu estudei na melhor escola da cidade, porque meu pai era professor. Mas de longe ele não tinha condição de pagar para mim e pra minha irmã. Olhar eu chegando de ônibus... E os meus amigos chegando de carro importado, indo embora com o motorista. Então, meus pais trabalhavam muito. Então, muitas vezes, depois do almoço, eu ia para casa de algum amigo rico. Então, tinha 4 empregados, cada um para uma área. Eu ia para a fazenda do cara. Eu ia de caminhonete. Aquilo ali foi o maior combustível. Eu acessei camadas que, se eu tivesse ficado na minha natureza, eu jamais imaginaria que existiria. Eu não teria nem fagulha de inconformismo para levantar e brigar por aquilo, porque eu nem sabia que existia. Você não tinha referência. Eu não tinha referência daquilo. E quanto menos você conhece, mais míope você fica, né? Menor é o teu mundo, então você consegue chegar até ali, né? Então, inclusive tem uma pesquisa do Originais, como os inconformistas mudaram o mundo, né? Aquele livro é caralho, cara. Adam Grant, né? Exatamente. Lá uma das pesquisas mais legais do livro é: pessoas de classe C e D aceitam aumento de impostos 50% a mais do que as pessoas da classe A. Né? E qual que é a explicação? Porque eles não sabem que existe uma outra maneira de você tocar um país, a não ser só cobrar imposto. Não, se não tiver imposto, qual é que produz dinheiro? Vai lá. Então ele acaba aceitando. Ele não sabe o que é uma curva de Laffer. Né? Ele não sabe que existe um ponto de equilíbrio, né, de cobrança e arrecadação. Então, acaba aceitando.
Então, depende de como você canaliza isso. Para mim, foi o meu maior potencializador. Falei, cara, pera um pouquinho. Não, eu quero. Eu não quero. 44 graus, Bauru. Eu era de Bauru, quente pra caramba. Na época não tinha nenhum ar-condicionado. Hoje, alguns outros. Na época, eu falei, eu não quero mais passar esse sufoco. Chegar pingando na aula. Não, eu olhava lá a menininha, né, que eu paquerava na quarta série lá. Eu falei, rapaz, eu já tô fedendo às 7h30 da manhã. Eu falei, não vou pegar não vai dar, não vai ter jeito. Aí chegava lá o Robertinho com gel, perfume. Ar-condicionado. Eu falei, não, eu quero isso aqui pra mim. Então, foi um baita gerador de desejo pra você criar as referências, né? E depois, posteriormente, você falar, agora é isso. Que é o primeiro passo pra qualquer tipo de mudança, que é nível de consciência. Por isso que eu sou a favor. E eu tenho um irmão gênio, 10 vezes mais inteligente que eu, chama Luiz Gaziri. Que é um cara que precisa trazer pra cá. Ele é cientista, mas ele foi mesmo executivo de multinacional bastante tempo. Que legal. E é um cara que dá consultoria. O que ele faz? Ele implementa em várias empresas gigantes, ele implementa modelo de remuneração para vendedor sem variável. Sem variável? Só fixo. Sem variável? Sem variável. Baseado todo em... Ele tá fazendo mestrado dele agora em Harvard. É um cara assim... E ele derruba... Um livro dele genial chama A Incrível Ciência das Vendas. Ele derruba 200 mil mitos baseado em pesquisas científicas, e ele escreveu agora A Incrível Ciência da Felicidade. Também, ele derruba um monte de conceitos sobre felicidade e tal, baseado tudo... Então, é da raiva, porque ele fala assim, né? Então, falou, a gente que trabalha... Qual que é o nome? Ele, Luiz Gaziri. Luiz Gaziri, com Z? Com Z e Gaziri no meio. E aí ele é genial. Fora que é uma pessoa incrível. E aí ele é muito calmo. Ele é cientista, né? Não é que nem a gente, agitado. Esse aqui, né? Então, tapa, bagunça, tal. Seguindo aqui. É incrível. E aí ele derruba um monte de coisa. Sobre felicidade. Então, né, o que ele defende lá, excesso de motivação diminui resultado nas empresas. Excesso de motivação? Derruba resultado das empresas. Aí ele traz a pesquisa principal, que é do Erickson Dodson, que ele mostra que é a teoria do estresse. Então, baixa motivação gera procrastinação e muita gera frustração e ansiedade. Então, por isso que vai muito baseado em indicador. Porque quando é muita equipe, é muita motivação em reunião comercial, se no dia seguinte baixa a venda, a tendência é de frustração e ansiedade. Por quê? Está muito baseado em esperança. Então, pouco número, indicador, realidade. Então, pouca realidade traz esse excesso de motivação, e excesso de motivação diminui o resultado e performance. Cara, interessantíssimo isso, né? Eu gosto muito da tese do ex-CEO da Visa, que ele criou o termo caótico, que ele diz que as empresas têm que estar entre o caos e a ordem. Você não pode estar nem totalmente no caos, que você está tomando risco desnecessário, perdendo cliente, os pratinhos estão começando a cair demais, e nem muito na ordem, porque a ordem demais te torna burocrático. Perfeito. Você quer dar um passo, você tem que preencher 2, 3 formulários, pedir autorização, etc. O meio do caminho é um bom lugar para citar, porque você tem um nível de estresse necessário para te dar aquela motivação, ou seja, você não está totalmente na zona de conforto, então você está sempre testando os seus limites. Que é isso que você está falando. Na verdade, o estudo que ele mencionou embasa isso, né? Até porque o excesso de estresse, ele diminui, inclusive, o volume de massa cinzenta. Tem impacto físico. Físico. Então, o que acontece com a diminuição da massa cinzenta? Aí tem toda uma lista dos resultados daquilo, que é, você fica mais burro. Então, as suas decisões são piores. Então, os seus caminhos que você escolhe são piores. As leituras que você faz sobre um cenário, um gráfico, são piores. Então, você fica com mais demora mais para tomar decisões. Então, é aí que vem a base dele de implementação sem o variável. Então, geralmente são 12 a 18 meses a média. E ele faz o pagamento baseado nisso. Mas tem toda uma estrutura. Mas o cara não... Não, ele obviamente tem toda uma estrutura. Conforme ele vende, bate X meses, ele sobe para outro patamar, tal. E é muito louco porque é o seguinte. Meu vendedor fala, o céu não tem limite, né? Tem. O vendedor ele tem uma média de dinheiro. Assim, muito raro. E a própria empresa, ela tem um modelo que você não... Você vai ganhar sempre para cima, cada vez mais multiplicando, né? Então tem uma média, você tem uma média. É só você olhar os seus 12, 18 meses. Se não tiver nenhum impacto, como uma pandemia, alguma coisa, os 12, 18 meses foi normal? Foi. Olha, você vê que você tem uma média. Então, o que ele fala com isso? Cara, o cara começa o mês. E aí tem vários estudos fortíssimos. Por exemplo, NPS, lá em cima de empresa que tem. Por quê? Porque o vendedor, ele não é... Ele mente menos. Ele força menos.
né? Então ele tem a satisfação do cliente é muito maior. Ele não se sente lesado, não tem mentira. Então, interessantíssimo. Mas tem toda uma estrutura. Primeiro, tem que ter caixa, porque você troca o variável ali, então você tem que ter um caixa. Você tem que dar o fixo. Tem que dar um fixo para ali. E os seus indicadores, a cultura tem que ser muito redonda. Por quê? Porque quando você paga a maior parte por variável, a empresa ela fica mais amadora. Quanto mais variável, mais amador. Por quê? Porque você tem o fixo e o negócio aqui, ele vendeu. 10% é teu, pronto. Você não é obrigado a controlar vários indicadores, aceleradores e tal. Quando você paga o fixo, cara, volume de atividade, ligação, proposta, taxa de fechamento, você tem que controlar demais. É a única coisa que você pode controlar, né? É a única coisa. Então você fica muito mais profissional. Então assim, não é para todo mundo no momento, é para todo mundo em termos de resultado científico, como ele fala, cara, a ciência para pessoas. Então, se uma pessoa trabalha na empresa, funciona para a pessoa. Agora, a empresa depende do momento, depende da estrutura. Me lembrou um pouco a explicação do fundador de Telbill, talvez, do High Output Management, Andy Grove, se eu não me engano. Que ele fala assim, OKR não é para ser meta. Essa é boa. Não é para você transformar isso em meta financeira, porque ao transformar isso em meta financeira, você gera uma série de efeitos colaterais, que é exatamente o que você está falando. Esses efeitos colaterais mudam o comportamento da pessoa de forma nociva, não positiva, né? Então é o que você falou, é uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta no arcabouço do gestor, né? Exatamente. E assim, para você ver o quão complexo é montar uma empresa, né? Na USV eu trabalho ela com variável, mas tem um modelo para o meu vendedor que é diferente, ele é quase meio sócio e tal, mas a gente tem inclusive no Elite uma empresa que ela é bem maior, bem mais estruturada, que ela está fazendo a implementação no modelo sem remuneração. E é muito louco, porque você acaba perdendo muito vendedor no começo. Imagino, né? Mas é louco, porque assim, o cara mudou vai a cultura da empresa. É a média dele. Eu te garanto o que você já ganha. Eu te garanto. Você não precisa chegar dia 28 do mês para saber. Eu te garanto logo no primeiro. Muito louco, né? E o cara não topa. Não são os outliers que de vez em quando ganham mais, que querem sair, pô, eu ganho mais que isso. Não é isso. Não, porque assim, porque é a média dele. Ele pode dar uma esticada, mas a média dele. E se ele fizer acima, ele tem um período que ele sobe. Então ele não fica ali, por exemplo, 6 meses. O cara bateu os 6 meses aqui, ele sobe pro próximo patamar. Entendi. Não fica claro, senão eu mato. Entendi. Eu mato esse desejo do cara. Tem um reajuste em algum momento. Tem. Então é isso que é. Mesmo assim, o cara prefere sair. Isso só prova o que nós falamos agora de pouco. Como é difícil implementar ou mudar a cultura. Não, isso aí, cara, é difícil. Mesmo, eu te garanto o que você só vai saber no final do mês. E aí vem todo o estresse, porque você tem que pagar a conta, tem que pagar a comida de filho, escola, dívida, não sei. Não, eu te garanto no começo, trabalha tranquilo. Não. Eu saio pra você ver como é difícil quebrar paradigma, como é difícil quebrar viés, cara. Cara, é impressionante mesmo. Concer, a gente tá indo aqui pro final. E eu queria que você... Eu não vou pra pegar ainda pra dar palestra, né? Porque Hoje? Que horas é? Pro Rio, preciso até pegar meu celular ali daqui a pouco. Coração. Mas não tá, são 7h40. Daqui a pouquinho já tem que ir. Então estamos chegando no final. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho o que tem dentro desse livro aqui, porque o primeiro é um pouco mais de processo, esse daqui foi um pouco mais comportamental. Exatamente. E você contasse um pouquinho assim... Onde que beneficia, quem que deveria estar comprando esse livro, quem que deveria estar comprando esse que é mais processual aqui? Boa pergunta. Bom, o Vendedor Bonzinho não Fica Rico é legal porque o nome é como a comunidade, a nossa a gente se comunica, é assim, tem que comunicar com a sua comunidade. Acabou de sair, né, esse livro, novíssimo. Tem pouco tempo e ele, na verdade tem muita gente comprando, porque assim, ele é um livro sobre comportamento. E eu falo dos 4 motores que mantém qualquer pessoa crescendo. E aí eu vi na minha carreira, até hoje como está funcionando, há tantos anos, passando por várias modificações, eu sou talvez um dos pouquíssimos que começou lá da geração de trás, com venda tradicional, e conseguiu fazendo as evoluções, foi colocando na própria empresa, foi falando de inovação em vendas, a gente conseguiu romper esses 2, 3 momentos, né, a pandemia ali acho que matou, né, os grandes palestrantes que tinham antes, tal, de vendas e tal, eles não conseguiram fazer essa transição, vários deles não tinham empresa, né, então eles não conseguiram vivenciar aquilo, e aí ficou eu mais uns 2. Então a gente conseguiu fazer isso, baseado em comportamento. Então assim, ele serve para qualquer um. Então os 4 motores, que é consciência, inconformismo, né? Um motor gera o outro, conformismo, disciplina e consistência e preparo.
Legal. Então são esses 4 motores, aí nas 300 e poucas páginas a gente mostra ali várias provocações e como fazer isso. Mas em geral são esses 4 motores. Se você tá sentindo que você tá andando um pouco de lado, essa é a pergunta que a gente faz, que parece que você não tá andando na carreira, o negócio, pode perceber, separa algum desses 4 motores, pelo menos, ou pode ser 2, 3 ou até os 4, mas algum desses 4 motores separou. Ou você diminui o seu nível de consciência, então quer dizer, entender que existe outras pessoas e empresas fazendo melhor, que é o primeiro passo para nível de consciência, ou isso você até tem, mas isso só gera incômodo, não gera inconformismo, que é diferente, né? Você pode até estar inconformado, mas o seu nível de inconformismo não é o mesmo nível de disciplina, que é o Vale da Morte, que é o terceiro motor aqui, que é o que a maioria para, né? E o nível da disciplina, ele gera teto, né? Porque disciplina é muito trabalho e força. Nesse teto, você só consegue romper se você buscar saber como você faz melhor. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente fala de gestão, procura saber se a equipe está fazendo o volume mínimo de atividade. Essa é a primeira preocupação. Eu não posso ter um vendedor na minha operação fazendo 20 ligações e outro 2. Né? Eu acabo tendo anomalia. E se eu tenho anomalia, eu não tenho processo. Não existe anomalia em processo, né? Porque aí cada um faz de um jeito. Então, primeiro eu vou me assegurar que o volume está sendo feito. Se eu estou fazendo com o volume ideal, depois eu vou procurar saber como eu faço melhor. Que é aquele exercício que eu falei no início do nosso bate-papo. Se você perguntar para a maioria dos vendedores, dar uma folha em branco, falar, cara, como é que faz para vender 20%? Dá 40 minutos. Ele vai trazer um monte de ideia extremamente factível boas, que dá para usar no outro dia. Aí vem a pergunta, pô, mas por que não faz? Aí quando você olha isso aqui, porque vai gerar dificuldade, vai precisar de tempo, aí ele vai entrar nos motores, consciência, disciplina. Então, cara, então isso daqui, eu sei que é um livro de vendas, mas serve pra todo mundo. muito. Tem muita gente que compra, o cara lê, por exemplo, na empresa, o cara compra pra todo mundo, financeiro, tal. Você fala, porque muita gente trava pela atitude, né? Falta atitude, falta canalizar a energia no lugar certo. Vitimismo. Cara, o vitimismo pra mim é hoje em dia tá bom isso, é a pior doença de hoje. É a pior. E aí vem muito à tona com um monte de perfil, né? Tem várias psiquiatras falando aí, muito famosos, né? Mas o perfil do narcisista tá muito forte, né? Eu vi, ultimamente estão falando pra caramba do narcisista, por causa disso, né? Eu acho que uma das coisas do narcisista é como ele consegue terceirizar. E aí o excesso do vitimismo. Então, o cara que começa com história de muita dor, de muito negócio, ele não precisa nem contar, terceirizar. Toma cuidado ali, porque ele vai conseguir terceirizar. E aí porque, claro, né, o narcisista ele não erra, né? Ele é lindo, ele é perfeito e tal. Então, esse para mim é o principal desafio que a pessoa está tendo. Ela tem essa dificuldade de consistência, o vitimismo. Então, ele consegue terceirizar ali a responsabilidade. E essa é a reclamação da maioria dos donos de empresa. Né? A pessoa ela tem um problema ali e ela primeiro busca quem causou, que é para conseguir culpar. Se cobrir. A maioria. E aí você vê, quem tá ganhando dinheiro... Vamos pegar o departamento comercial. Você não tem esse tipo de conversa. Eu faço uma pergunta em todos os briefings. Então são 100 e poucos briefings por ano, então são 800 e poucos briefings que eu tenho. E a pergunta no final é a mesma. O que os bons fazem que os piores não fazem? Então eu acabei... E que os bons fazem que os piores não fazem. Eu queria escrever um livro com essa resposta. Só que não dá, porque só tem uma mesma resposta. O básico, bem feito, de forma disciplinada. Sensacional. Eu sou doido. Eu falei, cara, se eu perguntar para 100 empresas, eu tenho um livro pronto. Os melhores vendedores que eles fazem. Eu não consigo espetacular mesmo. É isso aqui. Tá lá. Se eu pegar o brief, você vai achar que é Ctrl-C e Ctrl-V. Cara, eles fazem o básico, bem feito, de forma disciplinada. Aí eu pergunto, mas não tem... O básico, bem feito, de forma disciplinada. Cara, assim, não é que a gente tá no caminho errado, a gente tá no caminho certo. O problema não é fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Tipo assim, cara, é difícil encontrar alguém que tá muito errado. Ou você tá fazendo, ou você não tá fazendo. Usualmente não tá fazendo, né? O que precisa ser feito, né? Ou precisa ser feito. Ou você acha que nenhuma empresa ou equipe de venda sabe que você precisa perguntar mais pro cliente se ele tá feliz ou não pra ele te dar resposta. Pô, é óbvio. É lógico. Aí eu vou lá, nas palestras para empreendedores ou gestores, quem daqui usa NPS, por exemplo? 2%, 3%. Então... claramente as pessoas estão cagando e andando para a opinião do cliente. Agora, se você perguntar para elas, cara, saber a opinião do cliente é um dos principais diferenciais da empresa porque ele te dá feedback? Mas não faz. O dono, o gerente. Então, pra gente é bom, porque, né? Não, cara, olha o tamanho do mercado que tem aí. Mercado enorme, né? A gente olhando como negócio, pra gente é bom. Até nos Estados Unidos, cara, estavam falando, acho que mais de 90% das empresas dizem que precisa treinamento, educação, etc. Menos de 5% contrata. Cara, assim, é óbvio, né? E vendo esse tipo de informação, de que a maioria das pessoas não usam ferramentas que hoje no nosso dia a dia é ferramenta padrão, e a galera às vezes nem sabe que existe. Nem né? sabe. Nem sabe. Não, então, muito mercado pela NPS? frente. Exato, tem muito. Então, não acessou a camada, né? Que é o que a gente faz, né? A educação faz isso.
A educação ela faz você acessar camadas. Aí você vai utilizar, mas se você não sabe, ficam poucas camadas, aí o mundinho fica pequeno. Limitado demais. E falou, mesmo, às vezes o cara tem vontade até de fazer. Mas como ele não sabe que existe, ele não consegue nem ter vontade. Naturalmente é um cara que ele gosta, mas ele não sabe nem que ele consegue ter vontade. Então como é que você tem vontade do negócio que você não tem a menor ideia que existe? Pois é. Não consegue gerar. Total. Né? Então assim, essa é uma missão que a gente tem, por isso que eu gero tanto conteúdo gratuito. Né, para começar a fazer ali a jornada do cara de consciência. Pra ele, puta, tem isso aqui? Tem. Então agora me interessa. Não interessa agora, me interessa depois. Aí a gente vai indo. Por isso que a disciplina é importante, né? O cara não compra agora, mas vai comprar depois. Eventualmente vai levar 3 meses ali, mas ele vai comprar. Vai comprar. Concer, cara, obrigado por você ter vindo. Prazer ter te recebido aqui. Parabéns pela jornada, parabéns pelo que vocês estão fazendo lá no Sales Club. Obrigado. Fica à vontade para mandar sua mensagem, vou colocar seus links aqui. Legal. Bom, primeiro, lá pelo Instagram você consegue ter acesso a todos os nossos links lá, todos os nossos canais. O YouTube toda semana tem vídeo novo, então ali é um manual, uma plataforma de educação ali gratuita para o pessoal poder aprender. E lá no Instagram no Thiago Concer Oficial, a gente também tem tem e-books, tem cursos gratuitos, né? A gente tem uma formação de CRM de graça. O vendedor júnior com outro vendedor júnior, se ele souber CRM, mexer no CRM, os fixos dele em geral é 30% maior. E o variável é 40% maior. Caramba, muito significativo. A gente tem curso de graça e trial de graça lá para poder fazer. Então, a gente tem muita coisa gratuita. Vai no meu Instagram. Lá no meu Instagram, você entra no Linktree, tem um monte de benefício lá. É Thiago Concer? Thiago Concer Oficial. Mas Thiago Concer Oficial. Concer, não tem muito Concer, já vai aparecer lá. Valeu, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Sucesso. Você que ficou até o final, não esquece, se inscreva, deixe seu like. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, bota aí. Um beijo para você e até a próxima semana.